E que a dureza do prélio não tarda. Fala, porcada, tudo bem com vocês? Tudo ótimo por aqui. Galera, a gente da live do prélio resolveu fazer alguns vídeos para vocês antes dos jogos, trazendo um pouco de informação e curiosidade e momentos marcantes. Então, a cada um dia, 2 dias antes dos jogos, vamos soltar um raio-x do confronto do Palmeiras. Ok? Então vamos lá para esse aqui, tá certo? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o confronto entre Palmeiras e Red Bull Bragantino. Então deixa o like, se inscreva no canal, aperta o sininho para não perder nenhum detalhe dessa história e das próximas que virão. Tá certo? Então, começando hoje, Palmeiras e Red Bull Bragantino. Vocês sabiam que o primeiro jogo da história entre os clubes aconteceu em 1933? Faz tempo, né, galera? Então, para ser mais exato, foi no dia 27/7/1933. Foi o jogo entre Bragantino e ou então Palestra Itália, que vinha mais para frente se chamar Palmeiras, como todos sabem. Esse jogo foi lá em Bragança Paulista e terminou com uma vitória do nosso Verdão por 3-1. E desde então, ao longo da história, foram travados 61 prélios entre as equipes. Tá? Eu vou deixar alguns números aqui no geral e em Brasileirão. Depois os nossos amigos Cleuber e Vitão vai passar momentos marcantes e curiosidade para vocês, tá certo? Então vamos lá. Como eu disse no começo do vídeo, foram travados 61 prélios entre Palmeiras e Bragantino. E o histórico geral desse confronto foram 35 vitórias para o Palmeiras, 14 empates e 12 vitórias para o Bragantino, sendo que o Palmeiras marcou 98 vezes e o Bragantino 52. Só por aí vocês já estão vendo que a gente leva uma grande vantagem sobre o time do Bragantino, né? Agora eu vou passar para vocês também os números somente do Brasileirão, que é igual a esse último confronto, esse próximo confronto que a gente vai ter. Somente no Brasileirão foram 18 jogos, com 8 vitórias do Palmeiras, 4 empates e 6 vitórias do Bragantino. O Palmeiras marcando 26 vezes e o Bragantino 22. Se vocês forem pegar o recorte somente do Brasileirão, o Palmeiras não está tão bem assim, né? Tem uma vantagem, mas ela não é tão grande assim. Bom, eu me despeço aqui e agora com vocês, Cleobão e Vitão, trazendo curiosidades e momentos marcantes deste confronto. Vai lá, pessoal, é com vocês. E pela 28ª rodada do Brasileirão 2025, Palmeiras e Bragantino. O que esperar de um jogo histórico, um confronto de tamanha rivalidade? Em 1989, o Palmeiras, então detentor da Taça dos Invictos, que rumava a passos largos para acabar com a longa fila de títulos, enfrenta o Bragantino, a linguiça mecânica, atualmente o time do Energético, do então promissor treinador do futebol brasileiro, Vanderlei Luxemburgo. O Palmeiras, naquela partida, naquele confronto, teve uma noite infeliz com gol de falta de Gil Baiano, final da partida 3-0 e fim ao sonho palestrino de encerrar a fila de títulos. Os confrontos mais recentes, no entanto, estão soprando a favor dos lados verdes. Nas últimas 10 partidas foram 5 vitórias do Palmeiras, 4 empates e somente uma derrota. Palmeiras perdeu para o Bragantino no Brasileirão de 2023, quando o Palmeiras sagrou-se campeão
mais uma vez. Mas essa partida também tem aqueles jogos marcantes. A maior goleada do Palmeiras foi pelo Paulistão de 1994, a primeira máquina da era Parmalat. O Palmeiras ganhou de 6-0 do Bragantino, com 2 gols do El Matador Evair, 2 gols do Edmundo Animal, um de Edilson e um de Rincon. O Bragantino, por sua vez, também armou de suas presepadas. Em 1996, no ano da máquina alviverde, o time dos 102 gols do Campeonato Paulista foi desclassificado pelo Bragantino. E, naquela ocasião, o Pofechô era o nosso treinador. O Bragantino meteu um sonoro 5-1 em nós. Mas tudo isso é história. O Pofechô, que ainda paira nas boas lembranças de torcedores bragantinos e palestrinos, hoje é passado. Hoje vivemos a era Abel. O Bragantino, um time que sempre inovou, foi a camisa mais revolucionária do futebol brasileiro, a camisa da marca Derby, toda quadriculada, uma inovação para a época. O Bragantino, que em 1994 tinha um treinador iugoslavo, não me recordo ao certo nome, mas tudo isso é passado. O que interessa agora é o presente. E o Palmeiras está seguindo com muita determinação para conquistar o Brasileirão de 2025. Meu palpite para a partida de quarta-feira é que o Palmeiras faça 5-2. Palmeiras 5, Red Bull Bragantino 2. Avante palestra! Olá, amigos do prédio, muito bom estar aqui com vocês. Amanhã, quarta-feira, 19 horas, confronto importantíssimo contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, Bragantino, o nosso algoz de 1989. Quem não lembra? E aí, tem algumas curiosidades sobre esse confronto. A estreia do Abel Ferreira no Palmeiras foi justamente contra o Bragantino. 3 dias depois de desembarcar no Brasil, o Palmeiras ganhou no Allianz por 1-0, gol de Rafael Veiga. Derrotas para o Bragantino no século XXI? Pouquíssimas. Aliás, apenas uma, um 4-2 em outubro de 2021. Nesse confronto, a maior goleada foi um 6-0 do Palmeiras em 1994. Vocês lembram daquele time de 94? Aquele time maravilhoso dirigido pelo Luxemburgo? Foi um 6-0 com 2 gols de Edmundo, 2 gols de Evair e 1 gol de Rincon. Espero nessa quarta-feira uma vitória e que nós consigamos abrir mais vantagem ainda sobre o Flamengo. É isso aí, um abraço. Fala galera, só quero agradecer aí Thiagão, Cleobão e Vitão por ter nos dado essa aula sobre Palmeiras e Red Bull Bragantino, né? Thiagão, ele iniciou aí falando como que foi, né, o primeiro jogo entre Palmeiras e Red Bull Bragantino. O Cleobão depois citou aí os confrontos, trouxe os dados. E o Vitão complementou sobre as curiosidades, né, desses dois clubes. E eu vou partir para o encerramento, meus queridos amigos. E dessa forma aqui nós vamos ver como que vai ser mais esse capítulo entre Palmeiras e Red Bull Bragantino, né? Tomara que consigamos obter mais uma vitória sobre o Red Bull. Vai ser um jogo duríssimo, um jogo pesado, né? Jogar sempre os times que jogam contra o Palmeiras, eles dão a vida, eles querem conquistar essa vitória, eles precisam desses 3 pontos, mas nós precisamos mais. Então a gente tem que jogar como nós estamos jogando, cabeça fria, coração quente, lembrando do nosso
né? Querido professor Abel Ferreira, o nosso treinador aí que ultrapassa todos os treinadores para mim da história do clube. E vamos nessa, né? E assim, já partindo para o encerramento, eu quero saber de vocês aí, quanto que vocês acham que vai ficar o jogo, né? Então, vai lá, se inscreva no nosso canal quem não é inscrito, deixe os comentários, palpitem, quero saber de vocês aí quanto que vai ser o jogo. Não sei se os meus amigos já deixaram os palpites deles aí, mas como eu disse, vai ser um jogo pesado. Então eu chuto uns 4-0 Palmeiras. Valeu? E a gente se vê na próxima live, hein, pessoal? Avante palestra!